projetos voltados para as crianças, adolescentes e também idosos. Jaqueline, muito obrigado por estar aqui conosco hoje, né? Sempre uma grande companhia de trazer essas informações. A Jaqueline Somavila tem aí seus 17 anos de experiência já. Só a gente vai fazer a apresentação dela novamente, porque aí deu um delayzinho, demorou um pouquinho para a gente entrar. A gente está ao vivo agora no rádio, aplicativo, site também, né? E também agora no YouTube e no Facebook da Rádio Proletária ao vivo para os nossos telespectadores e ouvintes. Então, apresente aí a Jaqueline agora para os nossos telespectadores. Exatamente, né? Quem estava acompanhando no rádio aqui já ouviu a apresentação, mas também quem está nos acompanhando no digital. Vamos conversar com Jaqueline Somavila, contadora, 17 anos de experiência, para falar um pouquinho aí sobre o Imposto Solidário. Campanha, né? Iniciativa que permite o contribuinte do Imposto de Renda de Pessoa Física destinar, sem custo adicional, parte do imposto devido para fundos sociais que apoiam projetos voltados para crianças, adolescentes e idosos. Bom dia, Jaqueline, obrigado por participar conosco. Dá para falar um pouquinho aí sobre o imposto solidário, porque tem muita gente que ainda desconhece isso, né? Não sabe o que se trata o imposto solidário, como ajudar. A gente vê, né, muitas vezes doações que são feitas através desses impostos, mas tem muita gente que ainda desconhece o tema. Bom dia. Bom dia, pessoal aqui da mesa, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Planetário. É um prazer estar aqui novamente. Bom, exatamente. O Imposto Solidário, ele é uma ferramenta que a gente pode reverter 100% em prol da nossa comunidade, do nosso município, nas entidades, né, que recebem esse auxílio. E ela vem justamente dentro do imposto de renda, né? Então, quando ela tem prazos, ela é regida de leis, de normas, é totalmente legalizada pela Receita Federal, inclusive até eles apoiam, né, essa iniciativa. E existem, sim, algumas maneiras de organizar esse imposto para que ele volte para a comunidade e ele dentro do imposto de renda. Claro que a gente precisa organizar esse imposto para que ele seja corretamente organizado dentro da declaração do imposto de renda e assim faz com que retorne para o município com essas entidades que são beneficiadas. E como é que o nosso ouvinte que está nos acompanhando agora pode fazer esse trâmite, né? Porque essa destinação, tem muita gente que fala na questão da nota fiscal, porque até hoje tem gente que não sabe por que pedem o teu CPF numa nota fiscal quando você vai no mercado. Quer dizer, são assuntos que, em muitos casos, a população desconhece. Como é que faz, então, para destinar isso? Eu tenho imposto, ok, beleza, mas como é que eu faço efetivamente para fazer essa destinação? Certo. No caso do imposto solidário, ele pode ser doado única e exclusivamente na época do imposto de renda. Ele é feito através da declaração do imposto de renda. Então, no momento em que você estiver fazendo a sua declaração de renda, ele vai ter algumas opções lá no aplicativo, o próprio contador, ou se você é autodidata e faz por conta, né? Tem alguns campos dentro do aplicativo que você seleciona como é que você quer fazer essa doação. E nesse mesmo aplicativo, ele consta os lugares onde você pode colocar o CNPJ das instituições que você quer ajudar. E aí, parte do teu imposto de renda, e ele é cerca de 6%, não mais e nem menos do que isso, ele é destinado para essas entidades. Esse valor que antes seria destinado direto para o governo, ele volta e reverte para esses fundos sociais, né, através de conselhos de fiscalização do município. E aí, sim, as entidades que se inscreverem, alguns programas que vão, né, que buscam se beneficiar disso, precisam prestar contas para a prefeitura e para os conselhos de fiscalização, e aí sim recebem esse valor e conseguem fazer bom uso dele em suas entidades. E qual é o percentual destinado? Tem alguma regra para isso? Tem um limite de 6% do seu imposto de renda, isso aí. Uhum. É interessante isso porque até eu estava dando uma boa analisada aqui, né, de como destinar parte, e muita gente às vezes tenta fazer a declaração do imposto de renda, como tu disse, de forma autodidata, né? E acaba fazendo errado, né? A gente vê muito isso. Eu sou sincero aqui, eu não consigo fazer, eu prefiro levar até um profissional, um contador que faça, porque parece simples, mas às vezes numa informaçãozinha que você colocar errado ali, pode acabar dando um problema mais para frente. Então a dica é justamente isso, né? Procura um contador que faça esse trabalho ali, porque conseguir destinar de forma correta. Tem uma entidade que eu quero ajudar, daqui a pouco também não sei o CNPJ, a pessoa, porque a gente sabe, tem muita gente que não tem toda essa dinâmica no digital, né, de entrar no site e ajustar. Quer dizer, vai no contador, já o contador busca esse CNPJ, a pessoa só leva o nome, como é que faz isso?
Olha, essa questão de fazer o imposto de renda, retomando um pouquinho o assunto, eu, no caso ali no escritório, me acontece muito. Exatamente isso, que no momento em que acontece, a Receita Federal, no início do processo de entrega de imposto de renda, ela faz uma live, explica alguns pontos e tem inúmeros vídeos e cursos na internet. E aí, acontece que muitos tentam realmente fazer e muitos conseguem. Mas, às vezes, tem algum tipo de informação, algum refinamento que precisa ser colocado ali que acaba passando. Né? Porque, querendo ou não é à toa que a gente estuda nossos 4, 5 anos Exato, e permanece exato. Né, estudando sempre a contabilidade. E aí, eu já recebi inúmeros casos que acaba entrando em malha fina por detalhes, assim, que né, já pegou casos, assim, já peguei casos, por exemplo, que a pessoa declarou imposto de renda, tinha valores a restituir, por ter feito errado e entregue né, de uma forma, eu não consegui mais consertar e, além de tudo, pagou multa. Então, é uma coisa que tu tem que ter muito cuidado, tu tem que ter muita certeza do que tu está fazendo para você se largar assim fazer sozinho. Sim. E nessa questão do imposto solidário, é interessante que a pessoa que deseja fazer essa doação já chegue pelo menos com uma ideia de para quem que quer fazer essa doação. Né? Por exemplo, aqui em Espumoso nós temos o CRAS do município, nós temos a entidade dos idosos ali da Santa Júlia, né? Eu não me recordo agora quais os outros. Cimes também tem, a PAI. Então é interessante que a pessoa já chegue, olha, eu quero doar para tal entidade. E aí a gente tranquilamente pode, né? A gente geralmente, no nosso município, por exemplo, que já são poucas entidades, a gente já tem ali o CNPJ, já tem alguns dados, então já consegue rapidamente organizar. Aconteceu um caso dessa questão do solidário que eu acho bem interessante trazer aqui 2 exemplos, né? Dessa questão da doação. Que é quando o contribuinte ele tem imposto a pagar, opta por fazer essa doação, e ele tem um imposto a pagar. Então, vamos dizer assim, vou fazer um cálculo básico, assim, sem dar atenção na porcentagem, só para que o pessoal entenda. Vamos supor que você vai fazer seu imposto de renda e você tem R$1.000 a pagar de imposto de renda. E aí você opta por fazer, então, essa doação. Né? Vamos dizer que desses R$1.000 você vai doar 100. Se você tem um imposto a pagar, sai desses R$1.000 que você iria pagar para o governo, você destina R$100 direto para a entidade, mas precisa ir lá e colocar no campo tudo certinho, tudo bonitinho. Indicar, né? Bem Indicar para que você realmente quer fazer isso. Outra possibilidade é quando você tem impostos a restituir, e essa é uma informação eu acho que muita gente não sabe, bem interessante. Quando você tem imposto a restituir e você opta por fazer essa doação, não significa que o valor destinado a essa doação, ela vai diminuir o valor da tua restituição. Então, se você tem R$1.000 a restituir, que o restituir é quando você faz a declaração de ajuste anual e o governo, através do aplicativo ali, quando você importa seus dados, você identifica que você pagou a mais imposto, que teve mais imposto descontado do que você realmente precisava. Então, o governo te devolve né, esse valor e aí a gente chama isso de restituição. Quando você opta por fazer a doação com essa restituição, você precisa declarar ali, colocar essas informações naquele momento e ela tem que sair uma DARF naquele instante que você transmite a declaração. Aí, saindo dessa DARF, você faz o pagamento desses R$100 que você vai doar. E aí, e deixa pago ali, tu paga antecipado, tá? Quando você receber a restituição, não significa que desses R$1.000 você vai receber 900. Você continua recebendo os R$1.000. Ela só muda a forma de movimentar esse dinheiro ali entre o governo, a instituição, entre o teu imposto de renda. Isso é uma coisa que eu acho que é um pouco... O pessoal ainda não associou, assimilou bem. Exatamente. Até aproveitando, a gente tem uma contadora hoje aqui conosco. Uma das dúvidas que a gente vê muito... Botar as contas em dia aí, né, Fernando? Tem que colocar, claro, exato. Mas uma das dúvidas que as pessoas têm, que entra a lei, sai a lei, e eu acho isso, como tu disse, né? Não é à toa que vocês estudam para isso. Eu acho isso muito importante. Eu, como dizia meu pai, eu não me meto a facão sem cabo do que eu não sei. Até quanto que eu preciso declarar o imposto de renda? Porque a todo momento a gente vê notícias do que mudou, de nova lei. Para quem está nos acompanhando, eu ganho quanto que eu preciso declarar o imposto de renda? Até o ano passado, ou melhor, vamos começar assim, todos os anos, antes de largar o aplicativo do imposto de renda e de definir datas, a Receita Federal posta materiais, faz lives, e ela traz atualizações de limites de ganhos, de quem que tem que declarar, de quem que não tem, atualiza alguns campos ali no próprio aplicativo do imposto de renda.
Esse ano ainda não tem, a gente tem informações da internet, mas eu prefiro aguardar, trazer né, uma atualização mais coerente. Mas o que eu posso dizer? Do ano passado, por exemplo, o limite para você que te obrigava a declarar ou não era até 33 mil e uns quebradinhos ali. Então, se tu tem uma média de 2 mil e uns quebradinhos... Gente, eu sou contadora, mas né... Sim. Mas paga... 2.700 e alguma coisa mensal, aí já, assim, já descontava. Mas para quem tem patrimônio, isso também é calculado junto, né? Exatamente. Aí dentro disso tem as regrinhas. Por exemplo, comprei imóveis de grande valor, ou vendi carro, comprei, tenho sociedade em empresas, né? Então, tem uma série de fatores que te dizem se você é obrigado ou não a declarar. Já tenho casos também de profissionais autônomos que não estariam obrigados a declarar o imposto de renda, mas pelo fato de ser um algo a mais, já que eles não são formalizados, né, em teoria, já ajuda, vou fazer um crediário numa loja, vou fazer preciso comprovar renda no banco. Então, esse imposto eu ajudo o pessoal a organizar qual que foi a média de ganhos como profissional autônomo, tem o lugar destinado lá do imposto de renda para declarar esses valores, e aí usa o imposto de renda como comprovante de renda no decorrer do ano seguinte, né? Perfeito, até isso é interessante para você não receber a visita do leão aí na tua casa. Eu recebi já, aconteceu comigo porque a época, né, eu trabalhava em 2 lugares, só que o salário base dos 2 lugares não dava, não batia lá, né? Então, mas juntando tudo, meu nome, meu CPF, eu passava longe. E aí eu acabei não declarando um ano, nunca fui, porque não vinha retido na fonte, né? Então vinha ali, não tinha imposto de renda. E um certo dia eu fui pegar um remédio na farmácia popular pro meu filho, que é uma bombinha da asma, foi um Clenil, Aerolink, Clenil, essas. E aí a mulher disse que meu CPF estava suspenso. Aí eu fui atrás da Receita Federal, fui na Receita Federal a declaração, aí tive que pagar uma multa. Isso tudo aconteceu para regularizar, mas enfim, por desconhecimento. Hoje em dia não acontece mais isso. Já tive trabalhos em que o próprio já tive restituição do que ela disse ali, né? Do imposto de renda também. E não tive mais problema, mas tem que declarar, tem que procurar um contador para ver se você precisa declarar ou não. Hoje acho que no achismo aí não existe mais, né? Os cálculos hoje são exatos. A gente tem muitas ferramentas, né? A internet, o chat, e é uma coisa interessante, né? No geral, é uma coisa importante. Mas, assim, antes de você levar um prejuízo, tenha certeza, eu acredito que nenhum contador vai se negar a te dar uma consulta ali gratuita. Olha, tu pode olhar essa folha aqui, olha, meu caso é assim, tu acha que eu tenho que declarar ou não, né? Então, nós contadores, a gente tem eu vejo dessa forma, nós temos um papel fundamental na comunidade em relação a isso, então jamais a gente vai se negar a trazer essa informação quando a pessoa chega e vem, né, precisa de ajuda ou algo nesse sentido. Então... uma coisa interessante também da gente trazer, justamente por conta das notícias que circulam, né, é a questão da fiscalização do PIX. Essa fiscalização do PIX já é muito conversada, muito falada há muito tempo. E a partir deste ano de 2026, sim, as ferramentas de IA da Receita Federal, a forma como eles estão organizando isso tudo, a tendência que isso seja mais forte muito tem real, uma fiscalização ali. Intensifique, né? Porque são valores... Intensificar bastante, exatamente. Só que uma coisa que o pessoal não leva em consideração, essa movimentação bancária, até que deu ali o ano passado, teve um burburinho que falava sobre a questão taxação do PIX. Taxação também. do PIX, e tinha também outro assunto que era muito comentado. Que o pessoal, que o PIX foi uma forma do governo saber o quanto você movimenta, porque o dinheiro algo vivo... nesse sentido. E outra coisa que é a fiscalização das contas. Tipo, que agora o banco, a Receita Federal ia ter acesso. Essa informação, gente, a Receita Federal ela já tem através dos bancos há muitos anos. Desde 2006, 2007, 2008. Porque vocês concordam comigo que as instituições bancárias é um CNPJ. Sim. Elas precisam entregar coisas para o governo. Elas precisam prestar contas para o governo o que acontece com o dinheiro que circula ali. Então, tu concorda comigo que já faz muito tempo que a Receita Federal tem acesso ao que tu movimenta ou não na tua conta, só que eles não tinham tempo, não tinha gente, não tinha tecnologia. E para 2026, isso tudo tende a diminuir, no sentido de que eles têm agora condições. Então, essa questão da movimentação bancária, ela vai ser intensificada cada vez mais. E ela impacta diretamente no imposto de renda. Por quê? Porque aí a pessoa trabalha
trabalha numa empresa de forma formal, tem folha de pagamento, aí de repente ela tem o MEI, aí de repente ela tem ou senão ela trabalha de forma autônoma nas horas vagas, e isso tudo vai circulando ali na conta, né? Sim. Quando você vai fazer o imposto de renda, por exemplo, quando eu vou fazer de qualquer cliente, a primeira coisa que eu faço é puxar o CPF do meu cliente para entender quais as informações que a Receita Federal já tem desse cliente lá no banco de dados dele. E daí depois eu complemento. A declaração do imposto de renda, gente, nada mais é do que o governo dizer assim, viu? Me manda aí o que tu tem para ver se vai bater com o que eu tenho aqui. É uma contraprova. Exatamente. Porque eles sabem tudo, né? Com certeza. Então, hoje em dia, para vocês terem uma ideia, desde o último ano, quando você faz movimentação de imóveis do cartório, o próprio cartório já informa para a Receita Federal, e quando a gente importa os dados, alguns das informações do CPF para colocar no imposto de renda, já vem a informação daquele terreno. Quanto é que foi pago, qual cartório, qual que é o endereço do cartório, qual que é o nome do CNPJ. Então, essa fiscalização ela vai ficar cada vez mais intensa, e é importante que as pessoas estejam sempre mais atentas ao seu próprio perfil, né? Se pode, se não pode, se precisa, se não precisa. E aí agora tem essa conversa aí que você falou, não quis entrar muito em detalhe ali, sobre até R$5.000 não é isenção total, né? E aí a carga tributária ainda é grande no Brasil, né? Temos aí, qual que é o teto hoje de desconto? É 27%, salvo engano? 27,5%. 27,5% aí, então, que o pessoal que ganha mais de... Mais de 5 mil, então. A gente vai ter atualizou os limites, né? Mas a tabela de alíquotas permanece o mesmo. Então, até 5 mil a partir de 2026, é importante ressaltar isso. Sim. As movimentações que ocorreram lá em 2025, ela permanece com as regras do ano de 2025. Vai ser no 2020, na declaração 2027. Exatamente. Então, a gente vai passar a valer essa ideia dos 5 mil a partir de 2026. Então, é agora que vai começar. Quando eu for declarar em 2027, o ano calendário 2026, é que isso vai passar a valer e que eu vou ter, de fato, essa isenção dos R$5.000. Tem que ter muita atenção aí, né, com a questão do imposto de renda, né? Porque, enfim, aconteceu comigo, né? Não foi por forma voluntária, involuntariamente, por desconhecimento, por falta de procurar um profissional. Então, procure um profissional, fale, né, com o profissional. Deixe nas mãos deles. Eu tenho um profissional hoje que ele, até não é daqui, porque eu morei em outra cidade, que ele chega na época ali em maio, acho que é ali, ele já me entra em contato comigo, vamos fazer a declaração, já pega meus dados, já tem tudo lá, já faz, já me manda o valor que eu tenho que passar para ele, tudo certinho. Porque dor de cabeça com Receita Federal não é bom ter. Bloqueia tudo, né? Exatamente. Bloqueia tudo. O CPF fica irregular e aí você não... É tudo... Diferentemente, você ter um cadastro aí numa empresa, SPC, Serasa, aí que você ainda tem o CPF ativo. Até contas bancárias, dependendo do caso. Dependendo do caso, aí você tem um bloqueio total, não tem, não é... Até resolver o problema. Mesmo. E olha que, dependendo do caso, às vezes casos assim... Não é restrição do CPF, é bloqueio mesmo, né? É, isso mesmo. E aí são coisas que às vezes você acaba chegando nessa situação de ter o CPF irregular, e é uma coisa tão simples. Às vezes tu passou ali 200, 300 reais, né? E aí tu vai pagar uma multa porque tu não deu atenção ali no devido momento. Outra coisa que acontece muito, deixar muito para a última hora, assim, sabe? Sim. E aí acaba que nós profissionais já estamos saturadíssimos do imposto de renda, porque para mim que tem um escritório de contabilidade, a movimentação das empresas ela não para, né? O imposto de renda é uma demanda a mais. Então, a gente... é uma loucura aqui naquele momento. Então, eu sempre mando... Quando abre o prazo, eu mando também... chamo os meus clientes fixos, mando listinha, já a gente atualiza algumas informações e se antecipa. E também tem o caso de que quem se antecipa, né, que tem o imposto de renda a restituir, quanto mais cedo declarar, mais rápido você restitui o valor que você tem lá do governo. Muito bem. Perfeito. Conversamos aqui com a contadora Jaqueline Somavila, falando um pouquinho mais sobre o imposto solidário, imposto de renda também, e as considerações finais, Jaqueline. Bom, então, o que eu posso dizer para a comunidade? Já que vocês vão ter que declarar, vão ter que recolher imposto, por que não, né? A gente deixar com que esse dinheiro fique na nossa comunidade, ajudando as instituições que a gente tanto preza aqui do município, né? Então, procure a ajuda de um profissional, né? Nem que seja para tirar dúvidas se precisa ou não declarar. E é isso, meu encerramento seria basicamente deixar isso. Teu contato também para quem estiver nos acompanhando. Claro, o pessoal que precisar de auxílio, uma consultoria ou algo relacionado à contabilidade, eu tenho um escritório de apoio aqui em Espumoso há uns 4 anos. Ele fica aqui na Fernando Ferrari, só descer aqui na rua, já logo vi a minha placa ali. E a gente está sempre ali esperando, aguardando quem deseja conversar, trocar uma ideia, e estamos à disposição.
Muito bem, tá aí então a Jaqueline Somavila, contadora aí, né? Como é que é? O pessoal muito fala aí que, embora lida com cálculos aí, né? Nossa contabilidade ela é uma ciência social, não é exata, né? Como o pessoal pensa, lida com cálculos, mas também lida com outras coisas aí. Valeu então pelas informações, muito obrigado. A gente vai fechando por aqui o nosso Giro da Notícia de hoje, agradecendo a sua audiência. Voltamos amanhã a partir das 7 horas da manhã com a informação no seu rádio, aplicativo e site, também com entrevistas ao vivo no YouTube e no Facebook da Rádio Planetário. Agora na sequência